Uma senhora de 74 anos é expulsa de casa pelo próprio filho e fica em um Uber apenas com uma caixa de papelão, sem ter para onde ir. Ele vendeu minha vida, diz ela ao motorista, revelando que foi enganada com papéis falsos e tratada como lixo. Mas quando a filha advogada descobre a frieza do crime, a reação dela é tão avassaladora que o filho traidor implora para voltar atrás. A porta do carro fecha com um baque surdo, selando o mundo lá fora e trazendo para dentro um cheiro de ar-condicionado viciado e aquele cheiro doce e enjoativo de árvore de pinos pendurado no retrovisor. O motorista, um homem moreno de bigode ralo, ajusta o retrovisor, os olhos encontrando os de Dona Elsa por um segundo no espelho antes de desviarem para o tablet preso ao para-brisa. Lá fora o asfalto está cinzento. Uma poça d'água imensa refletindo o céu pesado de nuvens carregadas, enquanto o som da chuva batendo no teto do carro cria um ritmo insistente, como dedos batendo impacientes em uma mesa. Dona Elsa puxa a porta uma segunda vez, checando se fechou de verdade e se ajusta no banco do carona. As pernas doem, uma dor latejante que sobe dos joelhos até a pelve, resultado de horas em pé, mas ela se senta ereta, a coluna reta como se ainda estivesse na mesa do escritório onde passou 30 anos. Nas mãos, ela crava as unhas nas bordas de uma caixa de papelão molhada, o papel amolecendo sob a pressão dos dedos pálidos. É uma caixa de sapato, com a marca de um supermercado estampada em vermelho desbotado, e ela a abraça contra o peito como se fosse um escudo. A senhora suspira, um som curtíssimo que mal sai do nariz, e começa a abrir a bolsa de couro sintético preto desgastada nas bordas. Ela procura óculos, chaves, um lenço. As mãos trêmulas percorrem o fundo da bolsa, encontrando uma bisnaga de doces e um maço de receitas médicas amassadas. Ela organiza a bolsa com uma precisão automática, alinhando os objetos, mesmo com o suor frio escorrendo pela nuca. Ela precisa parecer organizada. Precisa parecer que está no controle, que é apenas mais uma passageira em um dia comum, e não uma mulher de 74 anos que acabou de ser expulsa da própria casa. Bom dia? A voz falha. Ela pigarreia, ajeitando a garganta. Bom dia. Desculpe a demora. Ela olha para o motorista no retrovisor, um sorriso pintado nos lábios, esticado demais. O senhor pode me levar para a Rua da Consolação? Perto do número 2000 e tantos. É um hotel. Ela mente. Não tem reserva. O endereço saiu da boca sem pensar. Apenas um lugar onde havia hotéis, onde poderia se esconder por uma noite. O motorista digita no sistema, a voz eletrônica confirmando o destino enquanto o carro se arrasta na faixa lenta. O trânsito é uma serpente de metal parada, buzinadas isoladas cortando o ar. Elsa olha para a caixa no colo. É ridículo como 30 anos de vida cabem ali. Um santinho de Santa Teresinha, um pente de plástico com fios brancos presos, uma caneta que não escreve mais e uma chave antiga, grossa, que agora não abre nada. A vergonha sobe como ácido, queimando o esôfago. Ela repassa os últimos dias na cabeça, tentando achar onde foi que errou o cálculo. Se tivesse lido o documento com mais calma. Se não tivesse confiado tanto naquele tom de voz manso de Ricardo dizendo que era só para o imposto de renda, mãe. Simplifica tudo. Ela era funcionária pública concursada, lidava com papelada, sabe ler, deveria ter visto. Ela se aperta contra a porta do carro, a bochecha encostando no vidro frio. O vidro treme com o motor do carro numa vibração que zumba no osso mastoide. Tá tudo certo com a senhora? O motorista pergunta sem tirar os olhos do viaço à frente. Elsa engole em seco, sentindo o nódulo duro na garganta. Tá tudo ótimo. É só o calor. Estes carros de aplicativo, às vezes o ar-condicionado demora a pegar. Ela puxa a blusa de tricô, cobrindo os braços apesar do calor sufocante que faz o plástico do encosto de cabeça grudar na nuca. Sua competência sempre foi o alicice, o manter as coisas em ordem, o nunca dar trabalho. Agora, sentada ali com uma vida inteira reduzida a uma caixa de papelão, ela sente o peso da própria incompetência. Ela não leu as entrelinhas e agora não tem mais endereço. O celular dentro da bolsa vibra, uma zoeira contra o zíper, mas ela não olha. Ela sabe quem é. Ela continua sentada, ereta, olhando pela janela, vendo a cidade passar sem que ela more mais em lugar nenhum. O carro preto para bruscamente, mas sem violência, um balanço suave de suspensão gasta. A porta de trás se abre e deixa entrar um bafo de umidade quente, misturado ao cheiro de esgoto de ralo e fumaça de óleo diesel. Dona Elsa se encaixa no banco com dificuldade, a caixa de papelão molhada escorregando dos braus antes de ela ajeitar com um golpe de joelho. O ar-condicionado está no máximo, gelando o suor frio que desce pela sua nuca, criando um arrepio que percorre a coluna vertebral. Ela puxa a porta com força, mas ela não fecha de primeira. É preciso dar um tranco forte. O som seco do metal batendo ecoa dentro do veículo, selando o isolamento. Lá fora, o mundo é uma tempestade de cinzas, buzinas apressadas e o chiar de pneus no asfalto úmido.
Lá dentro, apenas o zumbido grave do motor e o cheiro de amaciante de couro barato tentando disfarçar o odor de passageiros anteriores. O motorista, um homem mais novo com a nuca raspada e o olhar cansado no retrovisor, ajusta os óculos. Praça da Sé, é? Confirme o destino no aplicativo, por favor. Elsa encara o celular na mão dela. A tela rachada mostra o nome, mas os dedos trêmulos não obedecem. A unha do polegar está descascada, e ela roe a pele solta ao redor da cutícula até doer. A textura áspera da caixa de papelão roça no antebraço, lembrando-a do peso das coisas que sobraram de 30 anos de vida. 30 anos reduzidos a uma caixa de banana. Dona Elsa? Ela engole em seco, a garganta arranhando como se tivesse engolido areia. É. Vai. Vai pro centro. Mas espere. A voz falha, fina, saindo com um chiado. Ela aperta o celular contra o peito, sentindo o calor da bateria. Na verdade, o senhor sabe onde fica um cartório de protesto? Não, não é isso. Me desculpe, tô atrapalhada. O carro arranca com um solavanco, jogando Elsa contra o banco. O estômago dela faz um nó, a bile subindo. Ela olha pela janela. As pessoas correm na calçada com guarda-chuvas, sombras sem rosto. Elas têm lugares para ir. Elas têm chão. A senhor tá bem? Tá pálida. Elsa segura a caixa mais forte, sentindo o papelão úmido cedendo levemente sob a pressão dos dedos. O cheiro de chuva entra pela fresta da janela, trazendo a lembrança de varanda molhada, de roupas estendidas, de um lar que não é mais dela. Meu filho. Ela começa, mas as palavras engasgam. O ar-condicionado bate direto no seu rosto, secando as lágrimas antes mesmo que elas possam rolar. Isso a irrita. Ela quer chorar. Precisa chorar. Mas os olhos ficam secos, ardendo como 2 carvões. Ele fez uma besteira. Uma coisa muito feia. Epa, a gente ainda pode cancelar a corrida se a senhora precisar ir no hospital ou delegacia. Não é hospital. Elsa ri, um som curto, seco, sem graça. Parece o latido de um cachorro velho. Ela olha nos olhos do motorista no espelho, buscando um raio de humanidade, alguém que confirme que ela não está enlouquecendo. Era o apartamento. Sabe? O apartamento onde eu moro. Onde eu morava há 30 anos. Desde que o meu marido morreu. O trânsito para num farol vermelho. O silêncio no carro se torna denso. Palpável. O motor da motocicleta ao lado ronca alto, vibrando o vidro. Ele vendeu? A pergunta é simples, sem maldade. Mas ela atinge Elsa como um tiro no peito. O peito dela sobe e desce depressa. O coração dispara, batendo tão forte contra as costelas que ela acha que o motorista vai ouvir o barulho. Ele vendeu. Ela repete sussurrando como se repetisse pudesse mudar a realidade. Botou a minha vida num papel, assinou uns rabiscos que eu não entendi, disse que era para imposto de renda para simplificar, e vendeu. Hoje cedo teve um oficial de justiça na porta, dando um prazo para eu sair, para eu sumir. Ela olha para a caixa. É tudo o que resta da dignidade dela. O nó na garganta desce e explode num soluço incontrolável. Ela leva a mão à boca tentando conter o som, mas o ombro sacode sozinho. Botou a própria mãe para fora. E a culpa que eu sinto, meu Deus do céu, é maior do que a raiva. O que eu fiz de errado para criar uma cobra assim? Se você gostou dessa história e quer acompanhar cada reviravolta dessa jornada de dor e justiça, curta o vídeo e se inscreva no canal agora mesmo para não perder o próximo capítulo. O senhor me leva pro escritório da minha filha, por favor. Vai pro Largo do Arouche. Ela precisa saber. Ela vai ter que consertar isso. O dedo indicador, manchado de uma leve mancha senil, tremia deslizando pela tela oleada do smartphone. A setinha verde vibrava sob o nome Meu Filho. O ar-condicionado do carro bufava um cheiro ácido de mofo e de couro sintético queimado, misturado ao perfume de alfazema que ela borrifara às pressas antes de sair. O suor frio escorria pelo pescoço, colando a blusa de poliéster na pele, uma segunda pele desconfortável e úmida. Lá fora, a chuva batia no vidro como se quisesse arrombar o carro, um som sibilante e incessante. Ela apertou o botão de chamada. O sinal de chamando ecoava no ouvido, alto demais. 3 vezes. 4. Alô? Ricardo, filho. É a mãe. O silêncio do outro lado era cheio de estática, aquele chiado branco que dá nos ouvidos quando a conexão falha. Ela prendeu a respiração, os olhos fixos no retrovisor, onde via o próprio reflexo distorcido. Uma velha de cabelos brancos despenteados, com a boca aberta num esgar de desespero contido. O oficial de justiça acabou de sair. Ele colou o papel na porta. Disse que eu tenho que sair. Que a casa não é mais minha, que tem novo dono. Isso é mentira, né, Ricardo? Foi alguma besteira do cartório. Você sabe como é essa burocracia, essas pessoas confundem papel, inventam coisa. O senhor vai lá amanhã e explica que é um erro. O motorista, Cláudio, ajustou o volante com cuidado e jogou um olhar rápido pelo espelho. Os olhos dele encontraram os dela.
Ela desviou o olho, puxando a caixa de papelão para o colo com um movimento brusco, como se fosse um escudo. As bordas duras do papelão cortaram o antebraço dela, mas ela não pareceu sentir dor, apenas a pressão. Dinheiro? Não. Não quero saber de dinheiro agora. Quero saber se o senhor vai resolver isso. O senhor vai lá no cartório e desdiz essa venda. Eu não assinei venda nenhuma. Aquilo era para imposto de renda, para facilitar sua vida. Você não me disse que ia vender o teto da minha cabeça. A respiração estava curta, falta de ar. O peito apertava como se um elefante estivesse sentado sobre as costelas. O barulho de uma buzina forte de um caminhão do lado de fora fez ela estremecer todo o corpo, os ombros subindo em direção às orelhas. Ela não podia ser uma sem-teto. Dona Elsa, que sempre teve o chão firme, o prato na mesa. Não. Era só um equívoco. Ricardo era desorganizado, cabeça quente, mas não era ladrão. Ladrão era bandido de rua, gente que a gente vê no noticiário. Não era o filho que ela deu à luz num parto de 20 horas, o menino que chorava quando tirava uma madeira. Era a crise. A economia do país. Todo mundo está apertado hoje em dia. Ele só pegou emprestado o valor do apartamento para se levantar. Ia devolver. Com certeza ia. Mas o que o senhor está dizendo, Ricardo? Venda definitiva? Não tem não. Você está brincando com a sua mãe nessa hora? Olha, eu não vou para hotel nenhum. Eu fico aqui até você resolver. Eu desço e volto para a porta e espero o senhor chegar. Ela bateu na tela vermelha com mais força do que pretendia. O celular quase escapou da mão, escorregando pela palma suada. O silêncio dentro do carro voltou, pesado, denso, como se o ar tivesse acabado. O motorista acelerou bruscamente para fechar um sinal amarelo, jogando Elsa contra o banco. A caixa de papelão tombou, espalhando alguns potes de plástico vazio e uma bíblia de capa dura no chão sujo do tapete do carro. Desculpa, dona. O trânsito tá uma loucura hoje. A gente está demorando mais do que devia. Ela se curvou tentando alcançar a bíblia. As vértebras da coluna chiaram, uma dor aguda e profunda cortando a lombar. Os dedos roçaram no carpete felpudo e empoeirado. Ela limpou a poeira da capa sagrada com a barra da saia, um gesto automático de reverência. Não tem problema, moço. É ele. Coitado. Ele tá muito estressado com o trabalho. Deve ser algum erro de sistema. Nesses computadores modernos, qualquer dia apagam a gente da existência e nem ligam. Vai ver, o cartório confundiu o número da matrícula com o do prédio da frente. Coisas que acontecem. Ela riu. Uma risada seca, curta, sem graça, que morreu na garganta num pigarro. Guardou a bíblia na caixa com violência, forçando as bordas do papelão que ameaçavam rasgar. O calor subia, apesar do ar-condicionado. A náusea apertava o estômago, ácida. Ela olhou para o prédio alto que passava rápido pela janela. Não era o dela. Nada era dela. Mas se ela dissesse alto com convicção, talvez o universo acreditasse nela. Pode ir seguindo. A gente dá uma volta no quarteirão até ele ligar de cabeça fria. Ele vai ligar. Ele sempre liga quando a mãe precisa. É só uma questão de tempo. O celular vibrou de novo no colo, uma buzz seco contra a coxa. Uma notificação na tela bloqueada. Banco do Brasil. Saque realizado. Valor indisponível para saldo. Ela olhou. O sangue subiu ao rosto, queimando as bochechas. Olhou para o motorista que mantinha os olhos na estrada e voltou a olhar para a tela, apertando o botão de bloqueio até a tela apagar de vez, mergulhando o aparelho na escuridão. A caixa de papelão voltou para o colo, agora pesando 80 quilos de solidão e certeza. O cheiro de ar-condicionado viciado, aquele cheiro de bolor e couro de carro antigo queimava o nariz de Dona Elsa. Ela passou a mão na blusa de poliéster, tentando ajeitar a dobra na barriga, mas os dedos estavam trêmulos, escorregadios de suor frio. Lá fora, a cidade passava cinzenta, manchas de concreto sujo correndo pelo vidro. O trânsito engarrafava na marginal, uma imensidão de ferro velho buzinando. Mas dentro do Hyundai prata, o silêncio era pesado, denso, só quebrado pelo chiado do motor nas marchas baixas. Ele me levou para o cartório. Disse que era para regularizar o inventário do pai. Coisa de burocracia, sabe? O Ricardo sempre falava que eu não entendia nada de papelada, que eu ia fazer caco se ficasse lidando com o leão. Ela revirou a bolsa de plástico preta no colo. O zíper raspando, procurando nada. A náusea subia, ácida, queimando a garganta. O motorista, Cláudio, olhou pelo retrovisor, os olhos preocupados, mas calado. Ele não precisava falar. O jeito como ele apertava o volante, branco nos nós dos dedos, dizia o suficiente. Mãe, é só uma procuração para os trâmites, ele disse, com aquele sorriso de cachorro que faz pedinho. Eu confiei. Ele é meu filho, cadê a maldade que tem na criança que você criou? Eu assinei onde o tabelião mandou. Papel branco, liso. O carimbo bateu duro na mesa. Tum. Fechado. Elsa parou. A voz falhou, engasgando como se tivesse um osso na goela. Ela fechou os olhos e viu a cena. A sala de estar vazia,
As caixas já empilhadas, o carteiro oficial de justiça batendo a porta com aquela indiferença burocrática, entregando a notícia de que ela não tinha mais direito à chave da porta que ela limpou toda manhã durante 30 anos. Eu achava que era imposto. Achava que ele estava me ajudando a economizar um troco para o fim do mês. Mas não era. O papel que eu assinei era a minha vida dele para os bandidos. A mão dela cravou as unhas na caixa de papelão no banco, fazendo barulho. O carro deu uma trancada ao freado brusco do ônibus da frente. O cinto de segurança apertou o peito dela sufocante. A procuração dava poderes totais. Venda, doação, o que ele quisesse. Ele não pediu dinheiro emprestado, moço. Ele não me roubou a carteira. Ele vendeu o chão onde eu piso. E eu dei a caneta para ele fazer isso. Uma buzina rouca e longa ecoou lá fora, seguida de uma praga abafada de outro motorista. Elsa abriu os olhos. O vidro estava embaçado pelo respirar dela. O choque gelado do ar-condicionado batia no pescoço dela, arrepiando a pele, mas por dentro uma lava quente começava a subir. A vergonha de ter sido enganada, de ter sido a velha burra da história, começou a derreter, endurecendo em algo sólido e pesado no estômago. Eu não estava sendo distraída. Eu fui abatida. Ela olhou para o motorista no espelho. Não havia mais lágrimas agora. Apenas um olhar vidroso, fixo, vendo além do para-brisa. Ele não está com problema financeiro. Ele cometeu um crime. E eu sou a testemunha e a vítima. Onde é que eu desço, moço? Vou para onde minha filha tá. Acabou o chororo. A mão trêmida desdobra o papel amassado. As letras miúdas parecem dançar na frente dos olhos, formando uma barreira ilegível de burocracia fria. O ar-condicionado sopra no rosto, cheiro de gelo e mofo, misturado ao aroma adocicado de um ambientador de pina colada pendurado no retrovisor. Fora, o mundo corre, buzinas estridentes cortando o ar pesado da tarde. Mas aqui dentro, o tempo parece suspenso na respiração ofegante da velha. Olha para o documento, depois para o retrovisor, encontrando o olhar preocupado do motorista. Oficial de justiça. Um menino moço, não devia ter mais de 20 anos. Tocou a campainha como se fosse a polícia. A voz falha, engasga no nó de dor que subiu da garganta estufada. Ela passa a mão na blusa de poliéster, alisando uma ruga imaginária, um reflexo nervoso de quem passou a vida tentando manter as aparências. Eu estava comendo uma mamão, com a faca na mão. Ele me entregou isso e falou: "A senhora tem que sair." Não perguntou se eu estava bem, não perguntou se eu tinha onde ir. Só leu e foi embora. Eu fiquei lá, parada, olhando para a porta do meu quarto, onde eu dormi 30 anos, onde o seu Joaquim morreu. O papel rasga um pouco na borda, a textura áspera roçando na polpa dos dedos calejados. Ela afasta o olhar, focando no fluxo lento dos carros na avenida. O céu lá fora é um cinza de chumbo, ameaçador, pesado como a certeza de que foi feita de trouxa. O Ricardo disse. Ele me chamou na sala. Disse que era para simplificar. "Mãe, o contador disse que precisa regularizar o imposto de renda, senão o leão te pega." Ele colocou a caneta na minha mão. Lembro do peso da caneta, daquela bola de metal gelada no meu dedo. Eu só queria ajudar. A gente sempre ajuda, né? A mãe faz tudo para facilitar a vida do filho. Os olhos se enchem de água, turvando a visão do painel do carro. Ela limpa uma lágrima com o dorso da mão. Um gesto brusco, seco, irritado com a própria fraqueza. Eu nem li. Tão cega, tão boba. Eu achava que ele era o filho responsável. Aquele que não dava trabalho. A Lúcia é a advogada, a dura, mas é o Ricardo que sempre me trouxe o remédio, que sempre me ajudou com as contas. Mas era só para pegar a casa. O celular vibra no colo. A tela acende, iluminando o rosto pálido com uma luz azulada. É uma mensagem de banco. Saldo negativo. O estômago dá um nó, revira, uma náusea física da sensação de impotência. Eu achava que quando a gente envelhece, os filhos cuidam da gente. É o contrato, não é? A gente cria, a gente dá o leite, a gente perde o sono. E na hora que a gente não serve mais, eles botam na rua? Onde eu vou errar? Será que eu criei ele errado? Eu dei mimo demais? Eu deveria ter sido mais dura como a Lúcia. Agora eu tô aqui, dentro desta caixa, com uma vida inteira reduzida a isso. Ela encosta a cabeça no vidro da janela. O vidro está quente por fora, mas transmite um frio úmido que arrepia o couro cabeludo. O som de uma moto rasga o ar, passando rente ao carro, provocando um sobressalto. O pior não é sair de casa. O pior é o gosto que fica na boca. De mentira, ele olhou nos meus olhos e mentiu. Sorriu e mentiu. E eu aplaudi. Ela fecha os punhos, as unhas encravando na palma da mão, deixando marcas em forma de meia-lua. A respiração volta num fio curto, ofegante. O senhor acha que a polícia vai entender? Se eu contar que eu assinei sem ler, vão dizer que eu sou uma velha caduca que não devia ter carteira de assinatura. Vão rir de mim. Como o Ricardo deve estar rindo agora.
A caixa de papelão no colo escorrega um pouco para a direita a cada curva brusca que Cláudio faz, desestabilizada pelo peso da bolsa de pano amassada que Dona Elsa segura com as duas mãos, como se aquilo fosse um escudo contra o vidro. O cheiro de ar-condicionado viciado, aquele cheiro de mofo e plástico quente que todo carro de aplicativo mais antigo tem, se mistura ao odor de suor frio que começa a subir das axilas dela. É um cheiro ácido, de medo. Lá fora, o céu de chumbo desaba sobre a marginal, transformando o prédio cinzento do banco num bloco de pedra opressor. Dona Elsa revira os papéis no fundo da caixa, procurando a dobra exata. As pontas dos dedos, ressecadas pelo tempo e pela água sanitária com que lava a louça, arranham a fibra áspera do papel ofício. A visão embaça. As letras, aquelas letrinhas miúdas de carimbo de cartório, dançam na frente dos olhos, borrando-se num enxame de formigas pretas sobre fundo branco. Ela dá um tapinha seco na lateral do rosto, tentando afastar a névoa. Não sei ler essa parte direito. A voz falha, saindo mais fina do que ela gostaria, como um fiapo de lã puxado demais. O oficial de justiça olhou para mim com aquela cara de pena, sabe? Aquela cara de quem olha um cachorro velho atropelado na rua. O carro freia brusco. O cinto de segurança raspa a roupa fina do ombro dela, queimando a pele. O motor de um caminhão ao lado ronca alto, uma vibração que sobe pelo chassi do carro e faz os dentes de Elsa chiarem. Ela prende a respiração. Pena não paga boleto, Dona Elsa, Cláudio diz, os olhos cravados no espelho retrovisor, tentando ser gentil. Mas a verdade bate dura como a chuva que agora começa a bater no teto do carro, transformando o mundo lá fora numa mancha d'água inútil. Foi o tabelião que me pegou. Ela continua, ignorando o consolo, a mente presa na engrenagem que a triturou. Homem de terno, cheiroso, me tratou como se fosse criança. Só assina aqui, Dona Elsa, para simplificar pro imposto de renda do seu filho. Simplificar. Ouvir isso. Ela fecha o punho, amassando o recibo da procuração, a unha encravando na palma da mão. Eu que fui burra. Eu devia ter perguntado. Devia ter levado pro advogado do sindicato. Mas não. A gente quer facilitar pros filhos. A gente acha que ajudando a gente ganha amor. Ela solta um suspiro que parece vir do fundo da alma, carregado de uma culpa rançosa. O celular vibra dentro da bolsa. Um zumbido de abelha contra a coxa. Elsa se enrijece toda, o pescoço prendendo, o estômago dando um nó repentino. Ela não olha. Não quer olhar. Sabe quem é. Mas a culpa fala mais alto. A falha fatal de achar que tudo é responsabilidade da mãe. Que se o filho é ladrão, é porque ela não ensinou a ser honesto. Acho que ele devia estar mesmo precisando muito. Ela murmura baixinho, tentando convencer a si mesma, os olhos vidrados na chuva que escorre pela janela. Dívida de jogo. Não é fácil. Eu devia ter controlado mais quando ele era garoto. Deixei ele fazer o Will, fazer tudo o que queria. Agrado demais, cria monstro. Falei pra Lúcia outro dia. Mãe, você é cega com ele. Cega. Sou cega mesmo. Cega e burra. O carro faz uma conversão brusca da esquerda. O corpo dela inclina e a caixa tomba, espalhando um copo plástico de café velho e algumas fotos no chão do carro. O café derrama, preto e viscoso, sobre o tapete sujo. Elsa solta um grito abafado, curvando-se desesperadamente para pegar as fotos. Ai, meu Deus, desculpa, desculpa. Ela se atropela toda, os dedos trêmulos tentando enxugar o café da foto do Ricardo de calça jeans, sorridente, num dia de piscina. A tinta da foto começa a correr. O rosto do filho está se dissolvendo no café derramado. Cláudio estende a mão, ajudando a recolher os copos. Fica tranquilo, dona. Isso limpa. Não se preocupe com o carro. Onde eu vou morar, Cláudio? A pergunta sai sem filtro, repentina, cortando o barulho da chuva. A mão dela para no ar, segurando a foto molhada. Se eu processar ele, vai preso. E se ele preso, quem que eu sou? Mãe que prendeu o filho. Vão me julgar no clube, no mercado. Lá vai a velha que botou o próprio filho na cadeira. É melhor eu ir para aquele lar. Talvez não seja tão ruim assim. Tem atividade e comida na hora. O celular vibra de novo. Mais longo. Insistente. Um aperto no peito, como se alguém apertasse o coração dela. Elsa olha para a tela iluminada. Ricardo. O apelido na tela faz o estômago dela revirar. Uma náusea quente subindo pela garganta. Ela sente o cheiro do café azedo, o cheiro do carro, a urina contida, tudo misturando num caldo de humilhação. O sistema, o papel, o carimbo, a lei. Tudo está do lado dele porque ela assinou. Ela é a culpada por assinar. A voz na cabeça dela repete. Você é culpada. Você é culpada. Ele deve estar ligando para dizer onde vou pegar a chave do lar. Elsa engole em seco a voz trêmula. Eu devia atender. Mãe não vira a cara pro filho. Vira, Cláudio. Se fosse sua mãe? Ela segura o aparelho, o plástico liso e quente contra a mão suada, o póliver tremendo sobre o ícone verde. O mundo lá fora está cinza, sem saída, preso no engarrafamento, igual a vida dela agora. Ela não vê saída. Só vê o erro dela. Só vê a falha dela que trouxe essa desgraça.
A gente tem que curtir esses momentos de família, né? Ela solta uma risada fina, quebrada, quase um pranto. Mesmo quando a família te apunhala nas costas. É pecado guardar rancor. O dedo dela paira sobre a tela. A chuva bate mais forte. O som ensurdecedor da água martelando o teto abafa o raciocínio dela. Ela quer atender. Quer ouvir a voz dele dizendo que foi um mal-entendido, que a mamãe é tudo para ele. Ela precisa ouvir isso para anestesiar a dor da traição, porque a dor da culpa é maior que a raiva. O sistema diz que ela tem direito, mas a criação dela diz que ela tem o dever de perdoar. E ela está presa nessa armadilha. Ela teima em ficar imóvel, a mão tremendo, o aparelho vibrando sem parar, incapaz de atender, mas incapaz de desligar. Uma estátua de medo e culpa na escuridão do banco de trás. E aí, gente, se essa cena já tá apertando o coração de vocês, imaginem só o que vem por aí. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o desfecho dessa história. As coisas só vão ficar mais intensas daqui pra frente. O ar-condicionado chia baixinho, um som agudo que raspava a membrana do tímpano de Dona Elsa, competindo com o bater ritmado da chuva que agora começava a cobrir o para-brisa. Ela apertava a caixa de papelão contra o peito, o papelão úmido amolecendo contra os seios, uma sensação áspera e desagradável. Através do vidro embaciado, as luzes vermelhas dos faróis se alongavam como manchas de sangue na avenida. O cheiro de couro gasto do banco misturava-se ao aroma de chuva batendo no asfalto quente, um cheiro de terra molhada e óleo queimado. Cláudio batucava os dedos no volante, os olhos indo do retrovisor para o engarrafamento à frente. Ele não dizia nada, mas o silêncio dele era pesado, empurrando Elsa para o abismo de seus próprios pensamentos. Ela olhou para o celular no colo, a tela preta refletindo seu rosto cansado, as bochechas caídas. A vergonha era um nó na garganta, duro e quente. Era a falha que a carregava a vida toda. Achar que se ela se fizesse pequena o suficiente, não machucaria ninguém. Mas ela tinha machucado a si mesma. Lúcia. O nome veio como uma punhalada. A filha mais velha, a doutora, a que sempre avisou sobre Ricardo. Elsa fechou os olhos, sentindo a vertigem do carro parado. Como contar para Lúcia que ela tinha sido boba? Que assinou o fim da própria casa sem ler? O peso da culpa esmagava seu peito mais que a caixa de papelão. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a confirmação de que falhou como mãe, de que criou uma cobra que agora a tinha envenenado. O motorista soltou um suspiro fundo, ajustando a marcha lenta, e o som do motor roncando pareceu o estômago de um animal faminto. Zist. Zist. A vibração do celular na coxa foi um choque elétrico. O nome Ricardinho pisca na tela, iluminando o escuro do carro com uma luz azulada e gelada. O coração de Elsa disparou, batendo contra as costelas tão forte que ela sentiu o pulso nas têmporas. O ar prendeu. As mãos, úmidas, escorregaram no celular antes que ela conseguisse segurar firme. Ela olhou para Cláudio buscando um porto seguro, mas ele só observava o espelho, cúmplice forçado daquela intimidade invadida. Ela deslizou o dedo verde. Alô? A voz do outro lado era doce demais, untuosa, como mel fervendo. Mãe? Tava com medo de você não atender. Tô ligando para saber onde você tá. O senhorio do AP Novo ligou aqui. Disse que você ainda não chegou. O silêncio dentro do carro era absoluto, exceto pelo som da chuva batendo no teto. Elsa engoliu em seco, a garganta arranhando. Eu tô num caminho. Caminho de onde, mãe? Você tinha que estar lá às 2 para assinar a entrada. O rapaz está esperando. A voz dele subia de tom, uma impaciência contida, como se estivesse lidando com uma criança teimosa que fugiu da escola. Eu não vou pro AP, Ricardo. Eu vou ficar com a Lúcia. Só alguns dias. Lúcia? Aquela mulher não tem paciência nem para cuidar de uma samambaia, mãe. Você vai ficar mal lá. Olha, a gente conversou sobre isso. O dinheiro da venda já tá comprometido. Eu paguei as dívidas, o negócio tá limpo. Você não pode virar as costas para mim agora que eu resolvi a bagunça. A respiração de Elsa parou. O estômago revirou, um frio repentino subindo pela espinha, apesar do calor abafado do carro. Comprometido. Resolvido. Ele não estava pedindo desculpas. Ele estava justificando um roubo. Ela olhou para a caixa de papelão. 30 anos de vida, o guardanapo de casamento, a coleção de xícaras de porcelana que a sogra lhe deu, as fotos do marido no velório. Tudo reduzido a uma caixa de papelão molhado enquanto ele pagava dívidas. Você gastou tudo? A voz saiu fraca, um fio de cabo. Não é gastar, mãe. É investir. Era um ativo parado. Você entende nada de mercado. Para de ser dramática. O táxi tá te cobrando muito? Pede para ele te levar no asilo que a gente viu semana passada, lá perto da casa da Lúcia. É mais prático pro dia dos visitas. A audição de Elsa zuniu. As palavras asilo e prático flutuavam no ar do carro, pesadas e nojentas. Ela viu o reflexo de Cláudio no retrovisor,
os olhos arregalados, a mão apertando o volante com força, a articulação branca. Ele tinha ouvido. O motorista de aplicativo sabia que o filho dela queria empurrá-la num asilo, como se fosse um móvel velho quebrado. Você me vendeu a casa. Ela sussurrou, os lábios tremendo, a mandíbula travando. Você me enganou com papel de imposto de renda. Ah, para com isso. A risada dele foi curta, seca, sem graça. Você assinou ou não assinou? Quem não lê o que assina é bobo, mãe. Agora deixa de frescura e vai pro endereço que te mandei. Eu tenho reunião. O clique na linha foi seco. O som do chamado encerrado ecoou dentro da cabeça dela como um tiro. O mundo lá fora continuou. Os carros buzinavam, a chuva caía, o semáforo abriu num verde brilhante. Mas dentro daquele Hyundai, o tempo tinha parado. A caixa de papelão parecia pesar 1 tonelada. As lágrimas que ela esperava que viessem não vieram. O peito dela secou. A vergonha que a queimava minutos atrás se extinguiu, apagada por uma temperatura gelada cirúrgica que nasceu na base da coluna e subiu até o couro cabeludo. Ela não era burra. Ela não era incapaz. Ela foi caçada. Ele tinha planejado cada palavra, cada carinho, cada mentira sobre o tal imposto de renda para desmontar a vida dela e usar os escombros para tapar o buraco da própria irresponsabilidade. Ele não era mais o filho de saias justas que chorava quando cortava o joelho. Era um predador. E ela era a presa que sobreviveu ao ataque, sangrando mas viva. O celular vibrou de novo na mão dela. Uma mensagem de texto dele. Vai pro asilo ou você se vira? Tô ocupado. Elsa olhou para a cela, os dedos crispados ao redor do aparelho, a placa de plástico rachando sob a pressão das unhas pintadas de um vermelho descascado. Ela levantou a cabeça. O rosto no vidro não tinha mais o expressionismo de quem pede desculpas por existir. Os olhos estavam secos, duros, fixos no horizonte cinzento da avenida. Cláudio viu aquela mudança no espelho. Ele sentiu um arrepio percorrer o braço. O aroma de chuva pareceu mais forte, como se o céu fosse lavar a cidade inteira. Dona Elsa respirou fundo, o ar entrando ruidoso pelo nariz, enchendo os pulmões até doer. Ela passou a mão na blusa de poliéster, alisando uma ruga imaginária, ajeitando a postura no banco. A vergonha tinha morrido. Agora sobrava apenas a conta, e ela tinha certeza absoluta de quem ia pagá-la. O celular cai no banco de couro gasto ao lado da caixa de papelão. A tela fica acesa por alguns segundos, exibindo o nome Ricardo antes de escurecer. Morto. O som do toque não volta. No lugar do ruído digital, o bater descompassado da chuva contra o teto do carro toma conta, agudo e insistente como uma dor de dente. Elsa estufa o peito, o ar-condicionado gelado entrando furioso pelas narinas, congelando o muco que lhe escorria, mas ela não se limpa. Os olhos, que há pouco estavam inchados e vermelhos, secam num instante, fixos no banco da frente, na nuca do motorista. Ela passa a mão pela lateral da caixa de papelão, sentindo a aspereza úmida do material nas pontas dos dedos. Antes, aquele papelão parecia pesar 1 tonelada. O peso da incompetência, da velhice inútil que deixou o filho vender o teto. Agora, é apenas papel. Objeto. Descartável. A náusea que lhe apertava o estômago derrete, dando lugar a uma pedra fria e dura, alojada bem abaixo das costelas. Não é medo. É certeza. Moço! A voz sai rouca, mas sem o trêmulo de antes. Cláudio ajusta o retrovisor, o olhar preocupado encontrando o dela no reflexo. Ele espera que ela chore, que grite, que desabe num ataque de nervos. É o que as senhoras fazem. É o que ele espera da mãe traída. Pois não, dona Elsa. Pode parar de olhar para mim no espelho. Eu não sou um bicho de circo para o senhor se entreter. Silêncio pesado dentro do carro. O cheiro de amendoim velho e desodorante vencido fica de repente mais forte, enjoativo. Cláudio engole em seco, a mão apertando o volante, os nós dos dedos ficando brancos. Ele acende a seta para mudar de faixa, mas a laranja pisca em vão. Ninguém cede espaço na avenida. Buzinas ecoam lá fora, um caos metálico que dava raiva antes, mas que agora parece apenas o ruído de fundo de uma guerra que já começou. É que o senhor tá parecendo... Cláudio começa gaguejando, tentando apaziguar a velha. Parecendo o quê? Uma idiota? Uma vovozinha que foi enganada pelo próprio netinho? Elsa ri, um som curto e seco sem graça. O senhor tá achando que eu sou coitada. Todo mundo acha. O oficial de justiça achou. O Ricardo achou. Até eu achei, até 3 minutos atrás. Ela se inclina para a da frente, invadindo o espaço do motorista, a mão enrugada segurando o banco do carona com força. Meu filho não tá em crise. Ele não tá desesperado. Ele é um ladrão. A palavra sai nova, afiada, cortando o ar pesado do carro. Ladrão que usa crise de família para justificar o crime. E eu sou a cúmplice se eu ficar quieta. O celular vibrou de novo no banco, um zumbido agudo contra o couro. Elsa nem olha. Ela pega a caixa de papelão e a puxa para o colo, mas dessa vez com violência, arrastando a borda pela saia. A lâmina da tampa rasga o tecido fino do vestido. O som da linha se rompendo alto como um tiro.
Ela nem pisca. A dor na perna é física, real, mas é uma dor limpa. Muito melhor que essa dor podre de vergonha na alma. Dona Elsa, a gente pode mudar o caminho. O trânsito tá... Não importa o caminho. Importa o destino. Ela interrompe. A respiração está acelerada, ofegante, mas os olhos não saem do para-brisa. O semáforo abre. O carro arranca com um solavanco. Ela não reclama do balanço. O senhor pode me levar na Praça da República? Na frente do edifício da Caixa Econômica tem uma esquina com um prédio de vidro escuro. Cláudio digita o endereço no GPS. A voz eletrônica começa a dar as instruções. Ali fica o escritório da Lúcia, não é? O motorista pergunta, tentando retomar a conversa, talvez para aliviar a tensão que agora é tangível, elétrica dentro da cabine. É a advogada da família. Elsa ajeita os cabelos brancos com um gesto brusco, puxando os fios grisalhos para trás, num rabo de cavalo improvisado e apertado. A pele do rosto estica, as rugas ficam profundas, sulcos de uma terra seca. Ela vai adorar a notícia. Vai ser um Natal adiantado. O Ricardo achou que a vergonha ia me calar, que a doença de velha ia me impedir de reagir. Ele esqueceu que a vergonha mata, mas a raiva. A raixa faz a gente levantar. Ela olha pela janela. A chuva aumenta, transformando a cidade numa mancha cinza de luzes borradas. Pessoas correm com guarda-chuvas, carros freiam bruscamente. O mundo lá fora é um caos desorganizado. Mas aqui dentro, na mente dela, tudo se encaixa. As peças do tabuleiro estão sendo postas. A submissão acabou. A mãe morreu. Sobrou a parte que cobra. E se ela não puder fazer nada? Cláudio ousa perguntar parando num sinal vermelho. Não pode não. Tem que poder. Elsa bate na caixa de papelão com a palma da mão, um baque surdo. Se a justiça dos homens não pegar, a gente cria outra. Mas eu não vou para asilo. Eu não vou morrer num quarto cheirando a remédio esperando o Ricardo me visitar no Dia das Mães para pegar meu anel. Eu vou destruir ele. Com papelada, com testemunho, com o que for. Vou ver ele implorar do lado de fora de um tribunal igual eu estava implorando do lado de fora do meu próprio apartamento. O sinal abre. Cláudio pisa no acelerador. O motor ruge e o carro ganha velocidade. Elsa se encosta no banco, a espinha ereta, rígida como um poste de ferro. Ela pega o celular de novo. A tela mostra mais 2 chamadas perdidas e uma mensagem de texto. Mãe, para de ser dramática. Tá tudo certo. Ela segura o botão de ligar o aparelho. O aparelho desliga. A tela fica preta, um espelho perfeito refletindo seus olhos. Não tem mais tristeza. Tem um plano. Mais rápido, moço. Por favor. A voz é calma, cortante como uma navalha. O expediente vai acabar e advogado tem hora para sair igual bicho. A gente não pode atrasar. A gente tem uma guerra para começar. O suor frio escorria pelas costas, grudando a blusa de linho no banco de couro do carro. O ar-condicionado, com aquele cheiro de mofo e gelo seco, não resfriava nada, só espalhava um calafário pelo braço. Dona Elsa apertava o celular entre as mãos, as articulações branqueando, a tela trincada refletindo a ansiedade no rosto dela. Lá fora, o caos do asfalto era um berro ininterrupto, buzinas, motores acelerando, o som metálico de uma britadeira em algum prédio vizinho. Ela olhou para a caixa de papelão no colo, a fita adesiva amarelada cedendo no canto, ameaçando abrir e revelar o pouco que restava de 30 anos de vida. Ele vai ligar, ela murmurou, mais para si mesma do que para o motorista. O Ricardo é um bom menino. Ele só deve ter se confundido com as contas. É o sistema, o banco que empurra a gente. O motorista virou o pescoço ligeiramente, os olhos cansados encontrando os dela no retrovisor, mas não disse nada. Apenas mudou a marcha com um estalo seco. O silêncio pesou, denso como aquele umidade de antes da tempestade. O sinal abriu. O carro andou alguns metros e freou brusco. A caixa deslizou, quase caindo no chão. O coração de Elsa deu um pulo na garganta, um nó apertado que dificultava a respiração. Ela puxou a caixa de volta para o colo com força desproporcional, como se aquelas latas de comida e Bíblia velha fossem barras de ouro. A vergonha queimava no rosto, uma onda de calor que subia do pescoço. Se ela tivesse lido aquele papel direito, se ela não tivesse confiado cegamente naquele sorriso de criança que ele mantinha até os 45 anos. De repente, a vibração. Foi forte, fazendo o celular tremer na mão dela. O som agudo cortou o ar do carro. Ricardo. O nome na iluminou a penumbra do veículo. Elsa engoliu em seco, o estômago revirando. Ela precisava manter a calma, não podia ser aquela mãe histérica. Ele tinha um temperamento forte, ela sabia. Precisava conduzir a conversa com amor, fazer ele ver o mal que estava fazendo. Era a função dela, sempre foi. Apaziguar, entender, perdoar. Ela deslizou o dedo verde para atender. Filho? Mãe, cadê você? O carteiro me ligou dizendo que teve mudança lá. Você saiu sem me avisar? A voz não estava preocupada. Era seca, impaciente, com o som de TV de fundo. Elsa sentiu um aperto no peito. É que...
Eu precisei sair, Ricardo. Veio um oficial de justiça. Um papel falando que a casa agora é de outro senhor. Eu não entendi. Você falou que era para imposto de renda, lembra? Aquele papel que assinei na mesa da cozinha, o do feijão cozinhando. Ai, mãe, para com esse drama. Eu já te expliquei na época. É uma venda, certo? O mercado está aquecido, deu uma oportunidade de ouro. O dinheiro tá guardado, eu tô cuidando. Mas eu não quero dinheiro, Ricardo. Eu quero minha casa. Onde eu vou morar? Onde eu vou botar minha cabeça para dormir? E o quadro do seu pai? E as plantas do quintal? Você tá sendo egoísta. Sério. Tá pensando só em você. Eu tô passando por um aperto aqui, um negócio que deu errado, e você vem com essa história de planta? Precisei liquidar o ativo. Era o único jeito de salvar a situação da família. Você quer ver o irmão da mãe na ruína? É isso? O choque foi físico. Elsa levou a mão à boca, sentindo o gosto metálico do sangue na ponta da língua onde ela roeu nervosa. O carro balançou com um buraco na pista. O mundo lá fora parecia girar mais rápido que o dela lá dentro. Salvar a família. Aquele homem estava roubando o teto dela e ainda jogava na cara dela a culpa por ele ser um fracassado. A humilhação não era mais sair de casa, era ouvir aquela voz que ela embalava no berço, tratando-a como um lixo descartável, um obstáculo contábil. Não, não é isso. A voz dela falhou, fraca, trêmula. A Lúcia, eu vou falar com a Lúcia. Ela vai entender. A gente pode reverter isso, tem que ter jeito. Não vai na Lúcia não, mãe. Não enche o saco da tua filha, ela já tem o trabalho dela. E se você botar a boca no mundo, a gente perde tudo. Sei lá, dá um jeito. Vai pra casa de uma amiga, eu arrumo um lugar pra você depois. Um larzinho de idosos decente, perto da praia. Você gosta de praia. Vai ser ótimo. Vai ser férias pra você. Ele riu. Foi uma risada curta, cínica. O som de algo quebrando dentro dela foi mais alto que a buzina do caminhão ao lado. O larzinho. A reclusão. O silêncio. Ele não só tinha vendido a casa, ele estava tentando vendê-la a ideia de que ela já estava morta, que ela não tinha mais direito à indignação. A mão dela tremeu tanto que o celular escapou, caindo no chão do carro, entre os pedaços de sujeira e areia. O display apagou. Elsa se curvou, ofegante, tentando apanhar o aparelho. Os dedos roçaram no carpete sujo. Ela não conseguia respirar. O carro parecia estar submergindo. O cheiro de ar vencido fedia a podridão, a verdade. Ela não era a mãe dele. Era uma credora incômoda que ele precisava extinguir. A caixa de papelão, aquela caixa triste, parecia zombar dela. Ela era uma idosa, uma velha descartável que atrapalhava o fluxo de dinheiro. A dor no peito era aguda, uma faca torcendo. Ela tentou sentar, mas as pernas não respondiam. O motorista freou de novo no farol vermelho, o balanço jogando ela contra o encosto do banco. Ela olhou para o vidro, para o reflexo daquela mulher velha, de cabelos brancos desarrumados, olhos vidrados de pânico. Onde ela errou? Onde a falha foi tão grave que merecia perder a dignidade? O aparelho vibrou uma última vez no chão, chamando, mas ela não conseguiu olhar. Ela estava sozinha naquele metal em movimento, completamente à deriva, percebendo que o abrigo que Ricardo preparava não era um lar, era um túmulo para a existência dela. O celular escureceu no colo, pesado como um tijolo. O silêncio que se seguiu ao desligamento foi preenchido apenas pelo bater ritmado e insistente da chuva contra o teto do carro. Um tambor de guerra que aumentava de volume a cada minuto. O ar-condicionado soprava uma brisa gelada nas costas do pescoço, eriçando a pele, mas Elsa não sentia frio. Sentia um vazio, um buraco no estômago que sugava tudo o que restava de dignidade. A caixa de papelão molhada, amassada entre os joelhos, parecia rir dela. Dentes de cachorro, o santinho de Santo Antônio com a cabeça quebrada, o caderno de receitas manchado de gordura. 34 anos de vida reduzidos a um lixo que ninguém queria. Ela apertou os olhos, as pálpebras tremendo, tentando conjurar a imagem do Ricardo criança. O menino que chorava no ombro quando machucava o joelho. Mas aquela memória desfazia-se, corroída pela voz gélida, calculista, do homem que acabara de sugerir um asilo como se estivesse oferecendo um chá. O cheiro de mofo que subia do tapete do carro misturava-se ao odor de cigarro que vinha de fora. Janela aberta de um outro veículo no engarrafamento. Uma náusea subiu. Senhora Elsa, a gente está quase chegando no ponto que a senhora falou, mas o táxi está parando ali em frente. A voz do motorista soou subaquática vinda de longe. Ela não tinha destino. Só tinha fugido. Onde ia dormir? Na calçada? Debater-se na humilhação de pedir abrigo a uma vizinha que olharia com pena. A vergonha era um ácido que lhe queimava o rosto. Se aquilo tivesse acontecido há 30 anos, ela teria engolido o choro. Teria dito, está tudo bem, meu filho. E teria ido dormir num sofá emprestado. Mas as mãos dela, agora pálidas e cheias de manchas senes, não tremiam de fraqueza. Tremiam de raiva. Uma raiva antiga, soterrada sob décadas de ser mãe, de compreender,
de perdoar. Ela olhou para o vidro da janela, agora cinza pela tempestade lá fora. O reflexo que lhe devolveu era o de uma estranha, uma velha, descartável. Mas os olhos daquela velha eram duros como pedra. Ricardo não tinha pedido desculpas. Ele justificara. Ele achava que tinha direito. Isso não era um erro de filho, era um crime de ladrão. E ladrão não se conversa, ladrão se prende. Lúcia. O nome veio não como uma lembrança, mas como uma arma. A filha mais velha, a fria, a que sempre dizia que mãe dá passagem para errar. Lúcia não ia chorar com ela. Lúcia ia devorar Ricardo vivo na justiça. Era a única saída. Era a única forma de não morrer hoje. Elsa sentiu o coração bater forte, martelando contra as costelas, o sangue correndo de novo pelas veias geladas. Ela limpou uma lágrima com a mão grossa, esfregando com força, tirando a maquiagem e a covardia junto. Muda a rota, moço. A voz saiu rouca, mas firme. Não havia pergunta nela. Havia uma sentença. O celular vibrou com violência contra a coxa, uma abelha elétrica zumbindo entre o tecido da saia e a pele. O som cortou o ar-condicionado mofado do carro. Ricardo. Na tela, o nome brilhava como um sinal de perigo, um aviso vermelho piscando na penumbra do banco traseiro. Dona Elsa estancou a respiração, a mão trêmula pairando sobre o aparelho. O motorista, Cláudio, olhou pelo retrovisor, os olhos cheios de uma expectativa silenciosa, as mãos apertando o volante coberto de couro gasto. Lá fora, a chuva começava a bater contra o vidro, transformando as luzes da cidade em manchas vermelhas e amarelas que escorriam como lágrimas sujas. O cheiro de umidade entrava pela fresta da janela, misturando-se ao perfume barato que ela se borrifara às pressas antes de sair. Ela deslizou o dedo verde. O silêncio do lado de lá era pesado, carregado de estática e de uma respiração ofegante que ela reconhecia imediatamente. Não era o respirar de uma criança. Era o sibilo de um predador. Mãe, onde você está? Eu passei aí e a porta estava aberta. Onde você foi com essa chuva? A voz dele era doce, aquela gosura de mel que ele usava quando queria dinheiro aos 20 anos. Elsa apertou a caixa de papelão contra o peito. As pontas duras do papelão cravaram na pele macia do antebraço, uma dor aguda e real que a ancorou. Estou indo... Ela começou, a voz falhando, a velha gagueira de vergonha subindo a garganta como vômito. A culpa, aquela serpente adormecida, tentava se enrolar em sua consciência. Você criou ele assim. Você deixou ele escapar das responsabilidades. Você não leu os papéis. Estou indo ver a Lúcia. Do outro lado da linha, uma risada seca, curta. Ah, não. Lá não. Você sabe como a irmã é. Vai fazer um drama desses, mãe. Eu já te disse, era um negócio seguro. O mercado está aquecido. Você não entende essas coisas. O motorista freou bruscamente num congestionamento. O carro quase bateu na traseira de um ônibus. O cheiro de pneu queimado invadiu a cabine. Elsa foi lançada para a frente, a caixa quase caindo no chão. O impacto físico foi o choque elétrico que faltava. Eu não entendo. Ela sussurrou mais para ela mesma. A imagem do oficial de justiça, o homem de jaqueta jeans que olhava para ela com pena, misturou-se à voz do filho. É para o seu bem, mãe. Ricardo continuou, a impaciência começando a lascar a máscara de filho amoroso. O dinheiro vai render muito. Eu já arrumei uma vaga num lugar muito bom lá na Zona Sul. Você vai gostar. Tem bingo, tem terapia. E a casa é pequena, você não precisa de tudo isso sozinha. A mão dela não tremia mais. O dedo mindinho, com a aliança de casamento fina e desgastada de 30 anos, prendeu-se ao tecido do banco, rasgando levemente o veludo. O sangue subiu ao rosto, um calor úmido e sufocante que nada tinha a ver com o tempo abafado lá fora. A culpa evaporou, queimada pela fúria pura e escaldante de perceber o cálculo frio por trás das palavras dele. Não era incompetência dela. Era a premeditação dele. Ele não a via como mãe. Ele a via como um imóvel. Um estoque. Você vai me colocar num asilo? A voz saiu sólida, uma rocha se partindo ao meio. Com o dinheiro da minha casa? Não é um asilo, é uma residencial. Para de ser difícil. O Sr. Cláudio não gosta de confusão, né, parceiro? O motorista estufou o peito, o rosto fechando num olhar de proteção. A senhora manda, dona Elsa. Você ouviu o motorista, Ricardo? Elsa interrompeu, a autoridade da velha funcionária pública, da mulher que lidara com burocracia e homens difíceis a vida toda voltando com força total. Eu não sou difícil. Eu sou dona da casa que você roubou. Não use essa palavra, mãe. Você está exagerando. Assinei a procuração porque você pediu. Você confiou em mim. Se você vai jogar na minha cara agora... A voz dele subiu de tom, o chantagista percebendo que a vítima tinha escapado da armadilha. Eu pedi a procuração para o imposto de renda. O grito ecoou dentro do Uber, fazendo o motorista piscar. Você me usou. Você usou a memória do seu pai. Você usou o meu medo de ficar sozinha.
E agora você acha que vai me empacotar numa caixa e mandar para um canto para morrer sem me dar o trabalho de ter vergonha na frente da família? Não, Ricardo. O acabou. O filho que eu amava morreu no cartório. Mãe, escuta. Não. Escuta você. Vou até a Lúcia. Ela vai entrar com uma ação de anulação. Vai ter boletim de ocorrência por estelionato contra idoso. Você vai me devolver cada centavo, ou vai ver a cor do teto da cadeia. Não tem bingo lá dentro, meu filho. Tem grades. Ela tocou na tela vermelha com o polegar, cortando a voz dele no meio de um protesto ofegante. O silêncio voltou ao carro, mas agora não era mais um silêncio de vergonha. Era o silêncio de uma floresta depois da tempestade. A chuva batia forte agora, trovejando no teto do carro como aplausos. Elsa soltou o ar que prendia nos pulmões. As mãos, antes geladas e úmidas, estavam secas e firmes. Ela olhou para a caixa de papelão no colo. Eram trapos. Eram coisas. Ela não era aquilo. Ela era a mulher que tinha comprado aquele apartamento com o suor do trabalho, que tinha criado 2 filhos sozinha. Ela ainda tinha dentes. Ela ainda tinha voz. O carro parou num sinal vermelho. O motorista virou o pescoço, um sorriso torto e orgulhoso no rosto suado. A senhora mandou bem, hein? Onde é que a senhora vai? Elsa endireitou as costas, puxando a blusa que estava amarrotada. Ela olhou para a rua, para as pessoas correndo com guarda-chuvas, para o caos da cidade que agora parecia apenas um cenário. Ela tinha uma missão. Ela tinha um nome para dar ao advogado da filha. Ela tinha uma guerra para começar, mas agora ela era a general, não a refém. Praça da República, filho, no 88. Não tem pressa, não. O senhor pode ir devagar, eu já cheguei. O carro freia suavemente. O embalo do trânsito se dissolve na quietude da rua arborizada. O motor morre com um suspiro mecânico, e o silêncio que se segue não é o mesmo de quando ela entrou. O silêncio agora tem peso. Tem gosto de ferro e decisão. Dona Elsa tira os óculos, limpa uma mancha imaginária na lente com a barra do vestido de algodão. Um gesto mecânico, anestésico, enquanto o mundo lá fora se prepara para o temporal. O ar-condicionado que antes gelava o suor de pânico em suas costas agora desliga. E o calor úmido e pegajoso de uma tarde de São Paulo invade a cabine num instante, trazendo o cheiro de ozônio e asfalto prestes a lavar. Ela olha para o prédio à frente. Uma torre de vidro e concreto fria, refletindo o céu cinzento que ela já não teme. É o escritório de Lúcia. O bunker. O final da linha da ingenuidade. Chegamos, Dona Elsa. Esse aqui é o número 110, certo? Aquela placa da frente. A voz do motorista é baixa, respeitosa, como quem teme acordar um cão que finalmente parou de uivar. Cláudio vira o pescoço, os olhos buscando os dela no retrovisor. Ele espera encontrar a velha tremendo, a mulher encolhida que embarcou chorando há 40 minutos carregando sua vida numa caixa de papelão amassada. Mas o que ele vê nos faz com que ele tire as mãos do volante instintivamente. É esse. A voz dela não falha. Não há tremor. O som é seco, cortante, como um galho se partindo. Vai chover daqui a pouco. O rádio estava avisando uma tempestade forte para a Zona Sul. A senhora vai conseguir entrar antes de molhar? A chuva vai cair, sim. Vai lavar muita sujeira. Elsa solta o cinto de segurança. O clique metálico ecoa alto na cabine. Ela estende a mão para o banco da frente, para a caixa de papelão. Enquanto seus dedos tocam a superfície áspera e úmida, ela não sente o peso das louças do marido, das fotos de infância, dos bibelós que testemunharam 30 anos de uma vida quieta. Ela sente apenas armação, material de guerra. Ela ergue a caixa. Os braços não bambeiam. O couro do braço do carro raspa levemente no tecido do vestido dela. Uma textura áspera contra a maciez, mas ela nem reage. Eu pagou a corrida no aplicativo, tá tudo certo. Mas, olha, deixa eu só te falar uma coisa. Minha mãe também ficou viúva cedo. E às vezes a gente acha que proteger os filhos é segurar a mão deles, mas é largar o pau, né? A senhora tem cara de quem largou o pau. Cláudio sorri, um sorriso torto, de cúmplice, sem saber exatamente o crime ou o julgamento, apenas sentindo a gravidade do momento. A gente protege até descobrir que o predador está dentro de casa, moço. Obrigada pela escuta. Pelo refúgio. Imagina. Qualquer coisa é só chamar. Boa sorte, Dona Elsa. Não preciso de sorte. Preciso de uma advogada. Ela empurra a porta do carro. O ar quente explode para dentro, pesado, elétrico, com o cheiro de terra molhada subindo das calçadas. Ela pisa na rua. O calcanhar do sapato bate no asfalto irregular, mas ela mantém o equilíbrio. Fecha a porta com firmeza que ressoa na rua vazia. O som de um ponto final. O carro de Cláudio arranca lentamente. As luzes traseiras vermelhas manchando a tarde cinzenta como 2 olhos sangrando sumindo na esquina. Elsa fica parada na calçada. O vento pega o cabelo branco, desarrumando o penteado que ela costuma manter tão impecável. Ela nem tenta ajeitar. Ela olha para cima, para o topo do edifício onde a filha trabalha, onde o reino da lei e da ordem existe.
Lá em cima, ela sabe, o choque vai ser devastador. Lúcia vai chorar, vai ranger os dentes de raiva do irmão, vai querer matá-lo com as próprias mãos legais. Vai ser uma guerra familiar feita de artigos e petições, uma guerra que vai explodir tudo o que restava daquela mesa de Natal imaginária. Mas Elsa não se curva. Ela sente o celular vibrar no bolso da bolsa. É Ricardo de novo. Mais ligações, mais mensagens de texto cheias de desculpas baratas, de mãe, por favor entenda, de eu fiz isso por nós. A vibração contra o tecido da bolsa é como a pulsação de uma ferida aberta, mas ela não tira o aparelho. Ela deixa ele tocar. Deixa ele roer a corda. A chuva começa. Primeiro são apenas gotas grossas, batendo na poeira da rua e explodindo em cinza. Depois o céu se abre. A água cria cortinas ao redor dela, molhando o rosto, misturando-se com a umidade que já subia do solo. A blusa de linho começa a colar no corpo, pesada. A caixa de papelão começa a amolecer nas bordas. Mas ela não corre. Ela não procura abrigo nas marquises. Ela caminha em direção ao portão de vidro giratório do edifício. O segurança lá dentro a vê chegar. Ele reconhece a mulher molhada, a caixa desmanchando e apressa-se em abrir a porta, empurrando o tio-botão para facilitar a entrada de um idoso frágil. Ele espera vê-la esfarrapada, envergonhada. Mas quando ela atravessa o portão, quando o ar-condicionado gelado do lobby a recebe e a música de elevador choca contra o silêncio de sua determinação, o segurança dá um passo atrás. Elsa passa por ele com a cabeça erguida. O olhar não é de quem perdeu a casa. É o olhar de quem está prestes a recuperar a alma. Ela aperta a caixa contra o peito, protegendo o pouco que resta, mas com a certeza absoluta de que o verdadeiro valor não estava nas coisas nem nas paredes que o filho vendeu. O valor estava nela. Naquela capacidade de sentir a dor e transformá-la em aço. Ela entra no elevador. As portas de metal polido se fecham, cortando a visão da tempestade lá fora. Ela pressiona o botão para o 10º andar. O elevador sobe com um zumbido suave, carregando-a para cima, para longe do chão onde foi humilhada, para o lugar onde ela vai sentar, na cadeira na frente da filha, e dizer sem uma lágrima, sem gagueira: Lúcia, processa ele até não sobrar nada. Ela vê sua própria imagem refletida no espelho do elevador. O cabelo grudado na testa, a maquiagem corrida, o vestido encharcado. Pela primeira vez em 30 anos, ela não se vê uma viúva, ou uma mãe, ou uma avó. Ela se vê apenas como Elsa. Uma inteira. Uma dona de si. As portas se abrem no 10º andar. O cheiro de café fresco invade o espaço. O som de máquinas de escrever digitando contratos, o clique de saltos nos corredores. O mundo lá fora continua mesmo, mas o mundo dela mudou de eixo. Ela dá o passo para fora. A guerra acabou de começar. Gostou dessa história? Deixa um like pra gente continuar trazendo roteiros visceralmente profundos e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio da nossa série de narrativas curtas. Até a próxima.